Deusa da Era de Prata, Marilyn Monroe é a estrela feminina mais icônica que já enfeitou Hollywood. Sua beleza incomparável hipnotizou o público em todo o mundo. Mas você sabia que uma modelo que virou atriz era incrivelmente insegura e levava uma vida caótica e conturbada? Atormentada por demônios, ela relatou que ouvia vozes. Sua vida era um catálogo de traumas, abusos sexuais e doenças mentais que vinham de gerações. Tudo isso a levou a muitos casos de amor condenados, casos tóxicos e escândalos. Mas antes de celebrarmos a vida incrível e escandalosa de Marilyn, vamos dar uma olhada em sua infância profundamente conturbada para realmente conhecê-la. Gladys Morrison, mãe de Marilyn, teve um impacto profundo em sua vida. Gladys nasceu em uma família pobre do meio oeste que migrou para a Califórnia na virada do século XX. Quando Gladys tinha 15 anos, se casou com o abusivo John Newton Becker e tiveram 2 filhos, Robert e Bernice. Gladys acabou se divorciando de Becker e ele sequestrou os filhos e os levou de volta à sua terra natal em Kentucky. Em 1924, ela se casou com Matt Edward Morrison, mas logo se separaram. 2 anos depois, em 1º de junho de 1926, Marilyn Monroe nasceu Norma Jane Morrison, e não Norma Jane Becker. Seu pai era Charles Stanley Gifford, que teve um breve caso com Gladys. Quando ele descobriu que Gladys estava grávida, ele a rejeitou. A mãe de Marilyn escondeu a identidade de seu pai durante anos. Gladys tinha graves problemas mentais. Uma semana depois de dar à luz a Marilyn, ela tentou esfaquear uma amiga em um episódio de delírio. Mesmo doente, ela lutou para cuidar de uma recém-nascida, mas entregou Marilyn a um orfanato. A jovem passou seus primeiros anos com um casal cristão evangélico, Albert e Ira Bollender, em Hawthorne, Los Angeles. No início, Gladys morou com eles, mas quando precisou encontrar trabalho, se mudou e visitava a filha nos fins de semana. Quando Marilyn tinha 7 anos, Gladys melhorou novamente e fez o possível para cuidar de sua filha. Ela comprou uma pequena casa em Hollywood com empréstimo e a dividia com os atores George e Maud Axon e a filha deles, Neri. Mas hospedar-se com Axons acabou sendo o pior ambiente imaginável. Quando Marilyn tinha 8 anos, Gladys mostrou uma fotografia de seu pai pela primeira vez. Norma Jane ficou encantada com um homem bonito, que olhava da foto com olhos penetrantes e bigode fino. A foto se tornou um símbolo significativo. Ela passaria o resto de sua vida buscando desesperadamente o amor paternal de quase todos os homens que conhecesse. Norma Jane passaria a vida inteira procurando esse homem nos outros, querendo conhecê-lo, o amando e desejando apaixonadamente que ele a amasse de volta. Quando Gladys soube que seu filho Robert Kermit Baker morreu aos 15 anos, em 1933, ela descontou sua raiva em Marilyn. Por que Robert teve que morrer, não Norma Jane? Ela lamentou. Outras más notícias quando o avô de Gladys se enforcou. Em 1934, Gladys perdeu o emprego e o controle da sanidade e foi internada em um hospital psiquiátrico onde foi diagnosticada com esquizofrenia paranoica. Marilyn continuou morando com os Axons, que a abusavam sexualmente. Ela se tornou retraída, desenvolveu gagueira severa e suas notas começaram a despencar. Então, em 1935, ela ficou brevemente com Grace e seu marido Ervin Doc Goddard, amigos da família que assumiram os negócios de Gladys, depois que Marilyn se tornou tutelada pelo Estado e 2 outras famílias. Eventualmente, em setembro de 1935, Grace colocou Marilyn no lar de órfãos de Los Angeles. A equipe do orfanato acreditava que Marilyn seria mais feliz morando com uma família. Então, em 1936, Grace Goddard tornou-se tutora legal,
mas ela não a tirou do orfanato até o verão de 1937. Infelizmente, a segunda estadia de Marilyn com os Goddards em Van Nuys durou apenas alguns meses, pois Doc, o marido de Grace, também a molestava. Ao longo de sua adolescência, Marilyn passou por lares adotivos como uma marionete. Em uma casa, um pai adotivo abusou dela atrás de um celeiro. Em outra casa, ela foi atacada pelo namorado de sua irmã adotiva. Felizmente, ela encontrou uma casa semi-permanente em 1938, com a tia de Grace, Anna Lauer, em St. Helens. Mas, quando a já idosa Anna adoeceu, Marilyn voltou para os Goddards em 1941. No ano seguinte, o trabalho de Doc Goddard o transferiu para a Virgínia Ocidental, mas as leis de proteção à criança da Califórnia os impediram de levar uma criança adotada para fora do estado. Marilyn enfrentou a perspectiva de retorno ao orfanato. Eventualmente, Marilyn decidiu que já estava farta de ser passada de um pilar ao outro e de ser abusada. Então, ela decidiu que a sua única saída seria abandonar o colégio, Van Nuys High School, para se tornar uma noiva adolescente e dona de casa. E assim, em 19 de junho de 1942, logo após seu aniversário de 16 anos, ela se casou com o filho de seu vizinho, James Dowling, para que não tivesse que voltar para o orfanato. Em 1943, Dowling alistou-se na Marinha Mercante e foi transferido para a ilha de Santa Catalina. Marilyn mudou-se com ele, mas logo se viu morrendo de tédio. Então começou a praticar levantamento de peso e surf. Então, em 1944, James foi enviado ao Pacífico para lutar na Segunda Guerra Mundial por quase 2 anos. Murray foi morar com seus sogros e começou a trabalhar na Raid Plane Company, uma fábrica de munições em Van Nuys. Em 1944, as estrelas se alinharam e uma data no destino apareceu. Para apoiar o esforço de guerra, o exército dos Estados Unidos enviou o fotógrafo David Conover à fábrica para tirar fotos que aumentassem a moral de jovens mulheres atraentes. A beleza de cabelos ruivos imediatamente chamou a atenção do fotógrafo. Embora nenhuma de suas fotos tenham sido usada, Marilyn deixou a fábrica para ser modelo de Conover. Então, desafiando seu marido, que lutava no exterior, ela assinou um contrato com a agência de modelos Blue Book em agosto de 1945. O trabalho de modelo acendeu um fogo na alma de Marilyn. Não podia mais passar os dias trabalhando em uma fábrica e casada com um babaca que estava na guerra. O único próximo passo, lógico, era começar uma carreira de modelo. Blue Book achava que ela era mais adequada para pin-up do que para alta costura. Marilyn começou a modelar, mas mal sabia ela que seus demônios estavam prestes a reaparecer. Em 1946, Marilyn modelou para as empresas Page, Salou, West Camera, Laff e Peak, geralmente usando o pseudônimo de Jane Norman. Mas sua nova vida virou de cabeça para baixo quando sua mãe, desequilibrada, apareceu em sua porta. Gladys foi liberada da ala psiquiátrica e trouxe consigo muitos problemas. Embora desempregada, Gladys se dizia enfermeira e tratou da filha com crueldade. Então, quase tão rapidamente quanto chegou, Gladys de repente abandonou a filha mais uma vez, enquanto ela fugia para se casar em Idaho com um homem já comprometido. De acordo com a proprietária da Blue Book, Emily Snavely, Marilyn logo se tornou uma das suas modelos mais ambiciosas e trabalhadoras. Foi nessa época que Marilyn ficou obcecada com sua aparência. Ela se exercitou para perder mais peso e se tornar mais empregável. Em junho de 1946, Emmeline Snavely apresentou Marilyn a uma agência de atuação. Depois de uma entrevista mal sucedida na Paramount, ela fez um teste de tela na 20th Century Fox e ganhou um contrato de 6 meses. Reza a lenda que ela só ganhou o contrato porque Darry Zanuck queria impedir o estúdio rival
RKO Pictures de contratá-la. Em agosto de 1946, ela e o executivo da Fox, Ben Lyon, escolheram o nome artístico, Marilyn Monroe. Lyon escolheu o primeiro nome porque o lembrava da estrela da Broadway, Marilyn Miller, enquanto o sobrenome era o nome de solteira da mãe de Monroe. No mês seguinte, ela se divorciou de James e Marilyn estava finalmente livre. Ela passou seus primeiros 6 meses no estúdio da Fox, aprendendo a atuar, cantar, dançar e observando o processo de produção de filmes. A preparação funcionou e ela logo ganhou seus primeiros pequenos papéis. Fox também a inscreveu na Actors Laboratory Theatre. Falando sobre seu tempo lá, ela disse: "Foi minha primeira experiência do que poderia ser uma atuação real, em um drama real, e eu fui fisgada." Apesar do entusiasmo sem limites, seus tutores acreditavam que ela era muito tímida e insegura para ter um futuro como atriz. Então a Fox cancelou seu contrato. Finalmente, em 1948, a Columbia deu uma chance a Marilyn e ela começou a trabalhar com a treinadora de teatro do estúdio, Natasha Light. De acordo com a autobiografia de Charlie Chaplin, quando Marilyn não estava filmando pequenos papéis, ela namorava seu filho, Charlie Jr. Infelizmente, Charlie Chaplin alegou que o relacionamento do seu filho com Marilyn terminou em frangalhos quando Charlie Jr. pegou Marilyn na cama com seu próprio irmão, Sidney Chaplin. Como aspirante atriz, Marilyn estava à mercê de predadores sexuais, incluindo Joe Chaikin, presidente da 20th Century Fox. O homem de 69 anos lhe deu um contrato com a condição de que ela o atendesse sempre que ele ligasse. Depois que o contrato de 6 meses de Marilyn acabou, ela esperava que seus dias de teste do sofá acabassem. Mas, para renovar seu contrato, outro executivo do estúdio, Harry Cole, ofereceu o mesmo acordo sujo. Quando Marilyn recusou, o estúdio prontamente se recusou a lhe dar outro contrato de 6 meses. Marilyn Monroe finalmente invadiu Hollywood quando apareceu em um romance musical de sucesso, Mentira Salvadora, de 1948, ao lado da atriz Adele Jurgens. Anos depois, o namorado de Adele, Milton Berle, afirmou que ele e Monroe tiveram um breve caso enquanto fazia o filme. Apesar de sua beleza estonteante, a jornada de Marilyn até o topo foi atormentada por dificuldades. Em 1949, depois de anos com modelo e pequenos papéis no cinema, ela estava falida. Marilyn posou em uma série de nus picantes para os calendários de John Balgar, usando o nome de Mona Monroe. Alguns anos antes, Orson Welles surpreendentemente fez sua esposa, Rita Hayworth, cortar o longo cabelo ruivo curto e tingi-lo de loiro para A Dama de Xangai, 1947. Então, quando Marilyn chegou à Columbia, em 1948, seu cabelo era loiro platinado. Marilyn frequentemente mencionava homens segurando-a para atacá-la em festas de Hollywood. E Orson Welles lembrou de uma festa em que Marilyn estava cercada de homens e um deles estendeu a mão e rasgou sua blusa, revelando seus seios. Marilyn riu, uns outros sem graça, mas a risada escondeu sua fúria. Em 1950, consertou os dentes da frente para tornar sua aparência menos boba. Ela também fez 2 cirurgias plásticas dolorosas, uma rinoplastia na ponta para remodelar a ponta do nariz e um implante de queixo. Ela também começou a clarear sua pele já clara com creme de hormônio, mas isso fez com que os pelos loiros claros brotassem por todo o seu rosto. Mesmo ostentando uma barba fina e emplumada, ela se recusou a interromper sua rotina de clareamento da pele. Um dos primeiros papéis de Marilyn no cinema foi interpretar Miss Calloway em A Malvada, 1950, um papel originalmente oferecido a Zsa Gabor.
mas seus nervos e falta de experiência em atuação significavam que ela não lembrava de suas falas e precisava de várias tomadas apenas para passar por uma única cena. Além disso, Monroe era terrivelmente insegura e sempre achou que estava fazendo um péssimo trabalho. Sim, até Marilyn Monroe tinha síndrome do impostor. Durante as filmagens de A Malvada, a beleza, o charme e a vulnerabilidade de Monroe a tornaram irresistível para seu colega do elenco, George Sanders. Tanto que sua esposa, Sazar Gabor, sempre aparecia no set para ter certeza de que nada estava acontecendo entre os dois. No mesmo ano, Marilyn apareceu no filme noir de John Huston, O Segredo das Joias, 1950. Marilyn apareceu em 16 filmes em seus primeiros 4 anos de Hollywood, e todo esse trabalho duro começou a cobrar seu preço. Mesmo assim, parece que ela ficou muito abalada, pois confidenciou ao seu treinador de atuação que estava ouvindo vozes. Este foi um dos primeiros sintomas de instabilidade mental que assombraria Monroe pelo resto de sua vida. Em 1950, Monroe sofre mais traumas. Nos últimos 2 anos, ela namorou seu agente Johnny Hyde. Ele morreu repentinamente de ataque cardíaco aos 55 anos. Monroe era sua protegida e ela escreveu que perdeu seu melhor amigo. Devastada, ela chorou por dias e até gritou seu nome no funeral. Após a morte de Hyde, o treinador de atuação de Marilyn a encontrou inconsciente em sua cama com 30 pílulas para dormir na boca. Ela não engoliu o suficiente para se matar, mas essa não seria a única tentativa de suicídio de Marilyn. Em meio a todo esse sofrimento, Marilyn trabalhou duro para filmar seu papel decisivo em Sua Mulher Peca, 1951, de Fritz Lang. Aparecendo ao lado de Barbara Stanwyck, o estrelato acenou. Bom, até os jornalistas descobrirem as fotos nuas de Monroe em 1949. Depois do vazamento, o estrelato chegou, mas não por seus talentos de atuação. Depois que as fotos vazaram, ela se tornou uma sensação da noite para o dia. Enquanto o escândalo teria arruinado a carreira de qualquer outra pessoa, esta sereia de tela levou sua nova imagem sedutora em seu caminho. Quando os repórteres perguntaram: Marilyn, é verdade que você estava sem nada? Ela brincou: não, isso não é verdade. Eu estava com o rádio ligado. Suas fotos de nus foram posteriormente usadas como página central e na capa da primeira edição de Playboy de 1953. Em 1953, Marilyn finalmente decidiu entrar em contato com um homem que ela acreditava ser seu pai biológico, Charles Stanley Gifford. Depois de procurá-lo por meses, ela finalmente o localizou e explicou ao telefone que era sua filha com Gladys. Gifford a calou dizendo: olha, sou casado e tenho família. Não tenho nada a dizer a você. Ligue para o meu advogado. A rejeição de seu pai a esmagou e a levou a lugares sombrios. O amigo de Marilyn, Cacílio, escreveu: Marilyn confessou que desejava colocar uma peruca preta, encontrar o pai em um bar e fazer amor com ele. Depois ela perguntaria: como você se sente agora que tem uma filha com quem fez amor? Fantasia à parte, essa rejeição se tornou catalisador para uma série de encontros perturbadores e desastrosos com homens. Sua carreira pode ter progredido, mas a sua vida pessoal estava indo de mal a pior. Em primeiro lugar, uma terrível dor menstrual justificava uma cláusula em seu contrato que permitia que ela faltasse ao trabalho durante esse período do mês. Então, em 1952, após anos sofrendo de uma endometriose incurável, ela teve que se submeter a uma cirurgia. Marilyn estava desesperada para ter filhos, então ela grudou um bilhete no estômago em um último apelo aos cirurgiões, implorando que não removessem
seus ovários durante o procedimento. Em 1953, ela apareceu em 3 filmes de sucesso: Torrentes de Paixão, Os Homens Preferem as Loiras e Como Agarrar um Milionário. No entanto, ela deveria mesmo ter casado com um milionário, porque ganhou apenas 10% do salário de sua coadjuvante Jane Russell em Os Homens Preferem as Loiras. Os estúdios queriam que Marilyn fosse sua nova estrela loira, o que na época significava loira burra. Ela odiava ser rotulada como uma idiota, mas Marilyn sabia que ela teria que ir por esse caminho para se tornar uma estrela. Infelizmente, nesta época, ela ganhou a reputação de ser difícil de trabalhar. Ela ainda era incrivelmente insegura e precisava de seu treinador de atuação autoritário com ela o tempo todo. Marilyn exigia refazer a cena até 40 vezes se uma cena não ganhasse o selo de aprovação do treinador. Em meio a toda essa turbulência, Marilyn também estava ocupada no departamento de romance. Em seus primeiros dias em Hollywood, ela namorou o diretor de Sindicato dos Ladrões, 1954, William Kazan, e o diretor de Juventude Transviada, 1955, Nicholas Ray, e os atores Yul Brynner e Peter Lawford. Em 1952, seu agente marcou encontro entre ela e o ex-jogador de beisebol do New York Yankees, Joe DiMaggio. Sua ex-mulher, a atriz Dorothy Arnold, pediu o divórcio em 1943, alegando indiferença cruel, mas Marilyn se apaixonou por ele. Eles fugiram para São Francisco em janeiro de 1954. Marilyn disse a um amigo, com exceção de Joey, eu chupei meu último. Eles passaram a lua de mel no Japão e Marilyn se apresentou para as tropas americanas na Coreia. Quando ela chegou em casa, ganhou um novo contrato com a Fox, um bônus de $100 mil e um papel principal em O Pecado Mora ao Lado, 1955. A vida de casados era uma bênção até que Marilyn descobriu. Joey adorava ficar em casa, bebendo, fumando e assistindo TV. Ele queria uma dona de casa tradicional que ficasse em casa. Por outro lado, Marilyn estava sempre em busca de autoaperfeiçoamento, psicoterapia e uma obsessão por livros e arte. Joe odiava seus papéis altamente sexualizados. Então ele estabeleceu regras para aprovar seus papéis futuros. Além disso, ela nunca deveria aparecer semi-vestida e precisava acabar com sua classificação de loira burra. Poucas semanas depois de juntar as escovas, ele sentiu que estava perdendo o controle e então deu a ela uma greve de silêncio por dias. Enquanto ela filmava sua cena de O Pecado Mora ao Lado, que definia uma era, DiMaggio perdeu a cena. Uma multidão de espectadores se reuniu uivando e DiMaggio perguntou: o que diabo está acontecendo aqui? Após a filmagem, eles voltaram para o seu quarto de hotel e começaram uma batalha de gritos. Quando Marilyn chegou no set no dia seguinte, seus braços estavam cobertos de hematomas. De acordo com Joe DiMaggio Jr., não foi a primeira vez que seu pai bateu em Marilyn. Marilyn adorava crianças e animais. Enquanto a equipe almoçava no set de O Rio das Almas Perdidas, 1954, ela acariciava seu coadjuvante, um guaxinim chamado Bandit. A única coisa que ela queria era um filho e estava tentando conceber um bebê com o marido. Infelizmente, não era para ser, pois Monroe anunciou seu divórcio menos de um mês depois. Casada com um homem controlador, Marilyn começou a beber muito e a tomar sedativos. Ela teve um caso com seu treinador de voz, Charles Schaefer. Quando Joey descobriu sua infidelidade, ele ligou para Schaefer e disse ter ouvido Marilyn gritando ao fundo. Não vem aqui, ela disse. Ele vai te matar. No outubro de 1954, Marilyn encerrou sua farsa de casamento depois de apenas 9 meses, citando crueldade mental.
Joe DiMaggio nunca quis se separar, mas após o divórcio, ele perseguiu Marilyn. Ele usou uma barba postiça e esperou no saguão de sua nova casa em Waldorf Astoria, no Park Avenue. Ele tinha seus telefones grampeados e queria aparecer na esperança de pegá-la com outros homens. Ao lado dele, Joe voltou-se para o único homem que entendia sua situação. Frank Sinatra, o velho Olhos Azuis, como Frank era conhecido, havia contratado um investigador particular para rastrear sua grande obsessão e futura ex, Ava Gardner. Em uma noite de embriaguez, DiMaggio, Sinatra e 5 capangas foram de carro até West Hollywood para se vingar de Charles Schaffer, como se fossem mafiosos. Sinatra ficou alarmado com a raiva de DiMaggio, mas não conseguiu acalmá-lo. Então, às 23h30, a secretária Florence Katz, de 50 anos, acordou e encontrou sua porta quebrada e Joe DiMaggio e Frank Sinatra pairando sobre ela, prontos para atacar. Ela gritou e os policiais vieram, mas mantiveram os astros fora de seus registros. Sinatra pagou de forma secreta a Katz mais de $7 mil, mas confidencialmente revelou a história de bater na porta errada. Pelo resto de seus dias, DiMaggio afirmou que ele não estava lá. Marilyn Monroe se recuperou ficando com o jovem ator mais sensual de Hollywood, Marlon Brando, e com o dramaturgo Arthur Miller. Seu caso com Miller tornou-se mais sério em outubro de 1955, quando seu divórcio foi finalizado e Miller se separou de sua esposa. O estúdio a persuadiu a encerrar o caso, já que Miller estava sendo investigado pelo FBI e pelo Comitê de Atividades Não Americanas por alegações de comunismo. Marilyn recusou e então o FBI abriu um arquivo sobre ela. Em 1956, Marilyn casou-se com Arthur Miller em Nova York e se converteu ao judaísmo. A manchete da Variety era: a cabeça de ovo se casa com uma ampulheta, mas o casamento mais improvável dos últimos tempos não durou. No mesmo ano em que se casaram, Marilyn mudou legalmente seu nome de Norma Jane para Marilyn Monroe. Quando um fã pediu um autógrafo a ela, Marilyn teve que perguntar como soletrar seu próprio nome. Isso provavelmente não caiu muito bem ao seu marido literato. Arthur Miller rapidamente se arrependeu de ter casado com a mulher mais linda e desejada do mundo. Ele escreveu coisas indescritivelmente cruéis sobre ela em seu diário. Ela era decepcionante, pegajosa, imprevisível, constrangedora, e ele queria machucá-la. Infelizmente, Marilyn encontrou o diário de seu novo marido, cedeu à curiosidade e leu seus pensamentos sobre seu casamento. Desnecessário dizer que ela ficou com o coração partido. Após o sucesso de Nunca Foi Santa, Marilyn fez O Príncipe Encantado e Showgirl, ambos em 1956. Estressada com todos os tipos de pílulas, seu peso variava muito. A estilista teve que criar seus figurinos em vários tamanhos. Marilyn desentendeu-se com seu coadjuvante e diretor, Sir Laurence Olivier. O ator inglês odiava seu atraso constante e o esquecimento de suas falas. Depois de anos tentando se livrar de sua imagem de loira burra, Olivier gritou com ela: "Só seja sexy." Em 3 palavras, ele encontrou o calcanhar de Aquiles dela. Com Miller, ela engravidou 3 vezes em 1956, 1957 e 1958. Tragicamente, Marilyn teve 2 abortos espontâneos e uma gravidez ectópica. Depois de sua 3ª gravidez fracassada, ela parou de tentar ter um bebê. Para uma mulher que sempre quis ter filhos, a perda foi devastadora. Em 1958, ela filmou seu papel mais aclamado em Quanto Mais Quente, Melhor. Para controlar seu frágil estado emocional e insônia, ela tomou uma série de medicamentos. Levou 60 tomadas para fazer uma frase: "Sou eu, docinho."
A vida de Marilyn saiu do controle e ela frequentemente se recusava a sair dela ou se dissolvia em explosões erráticas. Seu atraso custou à produção $500 mil extras. O elenco e a equipe a odiavam. Quando Tony Curtis teve que beijá-la, ele declarou que preferia beijar Hitler, embora mais tarde tenha afirmado que os dois estavam tendo um caso. Marilyn era tão desprezada que não foi convidada para a festa de encerramento e Billy Wilder começou a zombar dela em entrevistas. Qualquer um pode se lembrar das falas, mas é preciso um verdadeiro artista para vir ao set e não saber suas falas e ainda assim dar o desempenho que ela fez. Então, para se vingar, Marilyn ligou para a casa de Wilder e pediu à esposa que lhe entregasse a seguinte mensagem: Billy Wilder, vá ser. Monroe estava pronta para interpretar Holly Golightly em Bonequinha de Luxo, 1961, mas por causa de seu comportamento no set, quanto mais quente melhor, o estúdio se recusou a contratá-la. Então, seu próximo filme foi um tanto ironicamente chamado Adorável Pecadora, 1959. Seu casamento com Arthur Miller estava chegando ao fim. Seu comportamento cruel a fez se sentir sozinha, não amada e com vergonha. Então ela embarcou em um caso com seu colega de elenco, Yves Montand, e engravidou de seu filho. Infelizmente, como todas as suas tentativas anteriores, essa gravidez não chegou ao fim e tudo isso teve seu preço. Seu próximo filme, Os Renegados, 1961, foi um desastre completo e absoluto. Os três protagonistas do faroeste moderno, Monroe, Clark Gable e Montgomery Clift, estariam todos mortos após seu lançamento. Não é nenhuma surpresa que Os Renegados foi um desastre. O diretor John Huston era um alcoólatra que raramente aparecia para trabalhar. Marilyn Monroe e Montgomery Clift tinham problemas de saúde mental e precisavam de medicação somente para sobreviver ao dia. O roteirista do filme também era Arthur Miller, o que significava que o casal profundamente infeliz tinha que passar todos os dias juntos no set. A trama mostra uma jovem ferida, Monroe, que se apaixona por um homem muito mais velho. Miller escreveu Os Renegados para dar a Marilyn um papel adequado de atuação, na esperança de que eles pudessem se reconciliar. Em vez disso, a experiência encerrou seu relacionamento para sempre. Miller teve um caso com a fotógrafa E. Mora e cruelmente explorou as inseguranças de sua esposa, dando de propósito a ela mudanças de roteiro de última hora. Com dores terríveis de cálculos biliares e dependências de barbitúricos, as filmagens foram interrompidas enquanto Monroe passava uma semana em uma desintoxicação hospitalar. No entanto, apesar de seus muitos problemas, ela deu o melhor desempenho de sua vida. O diretor John Huston afirmou que quando Monroe estava se apresentando, ela não estava fingindo ter uma emoção, era coisa real. Ela iria fundo em si mesma e a encontrava e a trazia à consciência. Já profundamente vulnerável, filmar Os Renegados levou Marilyn ao limite e ao desespero. Durante a produção, ela disse ao psiquiatra que estava ouvindo vozes novamente. Para combater seu estado mental em constante deterioração, ela tomou 3 vezes a dosagem máxima do comprimido de dormir pentobarbital. Os resultados foram catastróficos. Uma coisa boa saiu das filmagens de Os Renegados, embora fosse breve. Marilyn finalmente encontrou a figura paterna que ela sempre desejou, disfarçada em Clark Gable. Enquanto o resto da tripulação a tratava com desprezo, Gable era gentil, generoso e carinhoso. Infelizmente, Clark Gable teve um ataque cardíaco fatal poucos dias após o encerramento de Os Renegados, que alguns atribuem ao fato do homem de 59 anos realizar suas próprias acrobacias.
Quando ele morreu, Marilyn chorou por 2 dias seguidos. Em novembro de 1960, Miller e Monroe anunciaram que haviam se separado. Em fevereiro de 1961, Marilyn disse a uma amiga que havia pensado em pular da varanda de seu apartamento. Logo, seu psicanalista a internou em uma enfermaria psiquiátrica. Acreditando que estava indo para um lugar para se recuperar, a mulher mais desejável do mundo foi forçada a uma cela acolchoada e ameaçada com uma camisa de força. Levada à força, Marilyn Monroe foi diagnosticada por 2 psiquiatras importantes como esquizofrênica paranoica, assim como sua mãe. A experiência da pobre Marilyn na instituição foi um dos momentos mais sombrios, angustiantes e humilhantes de sua curta vida. Em cartas recentemente descobertas, Marilyn escreveu sobre a desumanidade da ala psiquiátrica e de seu tratamento de forma desumana. Em uma tentativa desesperada de escapar, ela quebrou uma vidraça e ameaçou se machucar a menos que fosse libertada. Finalmente, um improvável cavaleiro de armadura brilhante a resgatou quando o ex-marido, Joe DiMaggio, a libertou. Ela assinou o contrato com Alguém Tem que Ceder, 1962, mas não apareceu nas primeiras 2 semanas de filmagem, pois sua queda para a bebida e as drogas piorou. Seu maquiador aplicava maquiagem enquanto ela estava semi-acordada em sua cama, perturbada por barbitúricos. No final, alguém teve que ceder e o estúdio demitiu Marilyn Monroe. O filme permanece inacabado, mas foi transformado em curta-metragem. Monroe ainda tinha tanto poder de estrela que a Fox imediatamente voltou atrás e reabriu as negociações e deu a ela um novo contrato, incluindo o recomeço de Alguém Tem que Ceder e um papel principal em uma comédia de humor negro. Infelizmente, ela nunca faria outro filme porque seus demônios levaram o melhor dela. O nome do filme que ela nunca conseguiu fazer foi A Senhora e Seus Maridos. Ainda assim, enquanto Marilyn mergulhava no abismo, ela ainda teve coragem suficiente para namorar o melhor amigo de Joe DiMaggio, Frank Sinatra. Ao longo dos anos, a gata loira também supostamente dormiu com o satanista Anton LaVey, o ator Jerry Lewis, o cineasta José Bolanhos, Darry Zanuck, Howard Hughes, mas seu caso mais famoso foi com John Kennedy, a quem ela conheceu por uma das irmãs dele, Pat Kennedy Lafont, e seu marido em uma das festas sexuais de Peter. Em maio de 1962, ela fez uma famosa serenata para o presidente John Kennedy em sua festa de 45 anos, com sua versão sexy de Feliz Aniversário. Então, naturalmente, a imprensa teve um dia de festa, lançando rumores de que os dois estavam tendo um caso. Claro, esses rumores eram verdadeiros e tudo culminou em um dramático confronto com Jack Kennedy. A biografia de Christopher Anderson, de 2013, Naqueles Preciosos Dias, o último ano de Jack com Jack, em tradução livre, afirma que Marilyn ligou para Jack Kennedy e disse a ela que John Kennedy havia prometido se casar com ela. Fria, a primeira-dama respondeu: Marilyn, que ótimo! Assim você se mudará para a Casa Branca e assumirá as responsabilidades de primeira-dama e terá todos os problemas da função. Mas Marilyn não estava apenas dormindo com John Kennedy, ela também estava dormindo com seu irmão mais novo, Bob Kennedy. À medida que sua saúde mental piorava ainda mais, ela se viu dependendo dos 2 irmãos, mas suas posições elevadas significavam que eles não podiam lhe jurar fidelidade. Acreditando que ela finalmente encontrou 2 figuras paternas para cuidar dela, Monroe ficou cada vez mais convencida de que ela se casaria com um dos irmãos Kennedy, mas os 2 a abandonaram. Ser colocada de lado pelos 2 irmãos Kennedy levou Marilyn ao limite. Ela costumava ficar com os Lefort
e, drogada, vagava para o quarto do casal no meio da noite e ficava ao pé da cama, olhando para eles. Por que não posso ser tão feliz quanto vocês dois? Ela perguntava a eles. Então, poucos dias antes de morrer, Monroe disse a um amigo próximo: se não fosse por Joy, eu provavelmente teria me matado anos atrás. Em 3 de agosto de 1962, um jovem ator chamado Walter Beatty foi supostamente uma das últimas pessoas a ver Marilyn Monroe viva. O jovem de 25 anos conheceu Marilyn na casa de um produtor durante uma festa. Em entrevista em 2016, ele revelou que ele e Monroe passaram a noite juntos. Ele tocou piano para ela e os dois deram um passeio ao luar ao longo da costa. Marilyn Monroe supostamente passou sua última noite viva com o chefe da máfia, Sanjay Khanna, com quem ela estava namorando. Em 5 de agosto de 1962, o corpo de Marilyn Monroe foi descoberto em sua casa em Brentwood, Los Angeles, por seu psicólogo. Ela tinha apenas 36 anos. Ela foi encontrada em sua cama com o telefone nas mãos. Peter LaFleur atendeu um telefonema dela naquela noite e sabia que algo estava muito errado. Ele estava desesperado para ver como ela estava, mas foi convencido a desistir devido às potenciais ramificações políticas. Com muitas vezes indo até o limite de seu corpo, o legista afirmou que Marilyn Monroe cometeu suicídio por overdose de barbitúricos. Teorias de conspiração cercam sua morte até hoje, e até mesmo seu ex-amante Marlon Brando acreditava que ela foi assassinada. A conspiração mais famosa é que os Kennedys, ou a CIA, ou mesmo a máfia, a mataram e encenaram o suicídio. Os Kennedys certamente tinham um motivo. O artista francês Jean Cocteau afirmou que a morte prematura de Marilyn deveria servir como uma lição terrível para todos aqueles cuja principal ocupação consiste em espionar e atormentar estrelas de cinema. O ex-colega de elenco, Laurence Olivier, disse que ela era a vítima completa do alarido e da sensação. E o diretor de Nunca Fui Santa, Joshua Logan, chamou Marilyn de uma das pessoas mais desvalorizadas do mundo. Seu funeral foi realizado no cemitério do Westwood Village Memorial Park, em Los Angeles, e organizado por Joe DiMaggio, sua meia-irmã Bernice e a gerente de negócios Inez Manson. Dentro do caixão aberto, ela usava um vestido verde maçã e segurava rosas cor-de-rosa. Infelizmente, como seu cabelo loiro platinado tinha sido parcialmente raspado para a autópsia, ela usava uma peruca. Apenas cerca de 30 pessoas viram Monroe deitado em seu caixão, porque seu funeral foi limitado a seus amigos íntimos e familiares. Por falar em Joe DiMaggio, você se lembra da noite em que ele perseguiu Marilyn de forma obsessiva e ele e Sinatra derrubaram a porta de uma secretária inocente? Bem, para o crédito de Joy, esse episódio sombrio o assustou tanto que ele confrontou seus demônios, parou de beber e começou a terapia de controle da raiva. Eventualmente, ele e Monroe se tornaram amigos íntimos e quando ela morreu, ele ficou com o coração partido. No entanto, Joy sempre acreditou que ele e sua ex-mulher um dia se reconciliariam e ficariam juntos novamente, e os rumores sugerem que eles reacenderam seu amor apenas algumas semanas antes de sua morte. Por 20 anos após a morte de Marilyn, Joe DiMaggio mandou rosas para sua cripta 3 vezes por semana. Apesar do fato de que Joy sobreviveu à sua namorada de 36 anos, ele nunca se casou novamente. Ele nunca superou Marilyn Monroe, e a lenda diz que suas palavras finais foram aparentemente: "Eu vou finalmente ver Marilyn". Nas décadas desde que ela morreu, muitos artistas prestaram homenagens doces a Marilyn. Notavelmente,
Candle in the Wind, de Elton John, e as muitas homenagens a Diamonds Are I Guess Best Friends, de Marilyn. No entanto, embora Madonna tenha baseado todo o seu histórico em Monroe, alguns outros elogios são simplesmente assustadores. Por exemplo, você sabia que o fundador da Playboy, Hugh Hefner, comprou a cripta ao lado do túmulo de Monroe? Outras homenagens foram simplesmente rudes. A peça Depois da Queda, de 1964, de seu ex, Arthur Miller, é um retrato flagrante de seu tempo com Marilyn, e não foi exatamente uma homenagem. O icônico escritor e herói dos direitos civis, James Baldwin, saiu da peça dizendo que a personagem Meg, claramente baseada em Monroe, foi escrita de forma muito cruel. Seu ex-amante, John Kennedy, foi assassinado em 1963 e Bob Kennedy foi assassinado em 1968. Mas isso não impediu mais revelações bombásticas de teorias da conspiração, intrigas e acobertamentos. Em 1972, a atriz Veronica Hammond comprou a antiga casa de Marilyn e, quando ela renovou a casa, fez uma descoberta chocante. Hammond descobriu um extenso sistema de fios telefônicos. Após uma investigação mais aprofundada, esses fios acabaram sendo tomadas de arame. Ninguém sabe se a CIA, o FBI ou mesmo Joe DiMaggio grampearam a casa de Marilyn com a ajuda de Frank Sinatra e suas conexões com a máfia. Talvez aquelas vozes que ela ouvia ao longo dos anos não estivessem em sua cabeça, afinal. Talvez fossem a CIA grampeando seu telefone.